Pessoal, bom dia pra você, boa noite, boa tarde, não sei que hora você está escutando também, porque a gente disponibiliza também nosso podcast, nosso vídeo, nossa live semanal. Se você quer participar da nossa live semanal, basicamente é só acessar o Instagram, né, Diego Mangabeira. Todos os sábados de manhã a gente faz a nossa live, né? O tema de hoje que eu quero compartilhar com vocês é o verdadeiro motivo de você estar estressado com o seu trabalho, né? Muitas pessoas estão se sentindo assim. Muitas pessoas até mandam mensagem pra gente, ou mesmo a gente conversa em relação aos nossos treinamentos, nossos cursos, mentorias. O que a gente percebe, tem uma série de fatores aí que podem estar contribuindo para você sentir, por exemplo, esse estresse, né, em relação ao que você tem feito. E a gente vai trabalhar um pouquinho esses aspectos, que muitas das vezes são aspectos os quais você não trabalha, né? Então eles são aspectos escondidos. Eu poderia dizer que são aspectos que estão aí com você, eles te machucam muitas vezes, eles te fazem questionar o seu caminho. Será que eu estou no caminho certo, Diego? Será que na verdade eu estou melhorando? Na maior parte das vezes, quando você não vê os resultados, né, a gente fala até em inglês os achievements, né? Você tem a diferença entre fulfillment e achievement. O que seria o achievement? Seria o resultado, né? E o fulfillment tem a ver com você, a sua completude, você alcançar aquilo que você pode alcançar, né? E quando a gente pensa nessa perspectiva, acontece esse jogo, né, entre os dois. Será que eu estou tendo resultado? Será que eu estou me sentindo pleno em relação ao que está acontecendo, né? E a grande maioria das pessoas não tem os dois, né? Às vezes pode ter um, então pode ter resultado, mas ao mesmo tempo esse resultado ainda não é o suficiente. Aí a gente pode dizer, por exemplo, das suas metas em relação ao que você está fazendo agora, em relação aos seus objetivos. Será que você tem metas claras? Será que na verdade está super fácil para você entender, por exemplo, para onde você está indo? Em contrapartida, quando a gente fala de fulfillment, tem a ver com você sentir, por exemplo, será que nesse exato momento eu tenho clareza do que enche o meu copo, né? Tem aquela metáfora, esse copo está meio cheio ou meio vazio, né? Aí para algumas pessoas mais positivas está vazio, para pessoas que são negativas elas costumam falar está cheio, né? E aí depende muito da sua observação nesse momento, nesse instante de momento de tempo, né? Que a gente está conversando aqui, está assistindo, ou mesmo você está me sentindo. Quando você, na verdade, tem clareza em relação ao seu momento presente, fica mais fácil de você detectar, né? Então, o que está me incomodando nesse momento, né, no meu trabalho? Vamos pensar assim, a sua experiência atual. Você está, às vezes, insatisfeita com o seu salário? Você está insatisfeita com o seu chefe, o seu supervisor, a sua supervisora? Por exemplo, em relação à sua rotina, tem isso também, né? Você acorda cedo, vai para o trabalho, tem que se arrumar todo dia. Às vezes você trabalha remoto, não tem problema, né? Mas você vai pegar o carro, todo mundo, né, vai ter que sair de casa. É carro, metrô, ônibus, às vezes vai de carona, né? Então você vai ter seus colegas de trabalho, eles são seus amigos ou são sua colega de trabalho? Tem também o fator, por exemplo, dessa rotina. Você vai pegar trânsito. O que você vai fazer durante esse período se você não está dirigindo? Tem como você fazer uma leitura, ouvir um podcast como este, ou mesmo assistir um vídeo como este. Tem como você, por exemplo, ter, né, momentos de introspecção até para você internalizar aquilo que precisa ser internalizado, identificar aquilo que precisa ser identificado. Além disso, quando a gente pensa nessa perspectiva, imaginar o que está acontecendo comigo, né? Então, durante essa rotina de trabalho, o almoço, por exemplo, às vezes não é o que a gente pode detectar, né, em relação a essas rotinas. Quais são as suas práticas alimentares? Se você está bebendo água, se na verdade você tem pausas, né, durante o trabalho. Além disso, a gente pode detectar que até mesmo vamos pensar em relação à produtividade. Será que você é uma pessoa que é produtiva, né, em relação ao seu ambiente de trabalho? Você, por exemplo, consegue conciliar muito bem a sua agenda? Você tem reuniões, ou mesmo você tem partes que são mais manuais? Como que você tem dividido, né, esse tempo em relação à sua rotina de trabalho? Então, tem uma série de fatores, imagina, eu falei só alguns, mas todos os dias você meio que repete isso. Então, a repetição é a mestra da perfeição. Você tem um ritual, você tem uma rotina, isso impacta também, eu nem falei, mas a sua família, né? Então, seus filhos, se você é solteira, solteiro, por exemplo, o aluguel que você tem que pagar, né? Então, às vezes, um curso que você está fazendo, tem, às vezes, por exemplo, em relação às suas rotinas educacionais, então, se às vezes você está fazendo faculdade, né? Às vezes você está, por exemplo, querer sair depois para sexta-feira ou no final de semana para extravasar, né? Cada um tem uma prioridade. Mas se a gente pensar, tudo leva, né, por exemplo, como se fosse um motivo principal ao trabalho, né? Então, por exemplo, várias vezes quando você pensa em relação a isso,
o trabalho, né? Então, por exemplo, o motivo de você estar estressado, o motivo de você estar estressado tem a ver com o seu trabalho. Mas aí, eu quero dizer, a perspectiva que eu vou apresentar aqui não é uma perspectiva que o trabalho é uma coisa ruim, né? Porque quando a gente pensa até a etimologia, né, a origem das palavras, a palavra trabalho vem do latim tripalium, né? E tripalium era uma máquina, né, de tortura de três partes, por isso que é tri, né? Então, tricampeão, sabe assim? Três vezes campeão, né? Até mesmo Hermes Trimegistus, né? Então, Hermes, três vezes grande, né? Então, o tripalho era uma máquina de tortura medieval, né? Utilizada pela a igreja, né, para torturar, entre outras pessoas que o torturavam. E aí, nesse caso, até hoje as pessoas meio que têm no subconsciente que trabalho é igual a tortura, trabalho é igual a dor, trabalho, na verdade, não vai me fazer feliz. E isso, na verdade, traz uma série de fatores que às vezes você nem pensou, mas está dentro do seu DNA, porque você ouviu dos seus pais, os sistemas de crenças que nós poderíamos citar. Sistema de crenças familiar, sistema de crenças, por exemplo, a sociedade, político-partidária, econômico, religioso, entre outros sistemas de crenças. E aí, no caso, você começa a não criar uma terminologia própria, então você começa a acreditar no que é externo, então a percepção é uma realidade, você vai achar que aquilo é a realidade. Só que na maior parte das vezes, o quê? Você está vivendo a vida de outras pessoas, ao invés de viver a sua própria vida. Você cria um comportamento, mas não é o seu comportamento. Você aprendeu aquele comportamento e está repetindo, como se fosse aquele experimento do Pavlov, que ele pegava, por exemplo, a sinetinha, né, a campainha, e o cachorro ele já salivava para pegar carne, porque sabia que lá no final, quando tocasse a campainha, tinha carne lá no final. Né? Então é um mecanismo de sobrevivência. E por que eu quero dizer isso para você? Porque tem muita gente que está insatisfeita com o seu trabalho, mas o problema não é o trabalho. E aí que está a verdadeira origem, por exemplo, da sua insatisfação no trabalho, na verdade é a insatisfação com você. Porque você sabe que no fundo, você não está trabalhando num lugar que você gosta, você às vezes não faz aquilo que você ama, você não ganha aquilo que você diz que merece, porque às vezes você merece o que você ganha, né? Às vezes você extrapola, a gente fala em inglês, over-evaluate, você fala, sobre-julga o quanto que você pode ganhar. Muitas vezes, na verdade, você é uma pessoa que não está dando sangue, nunca deu sangue. Às vezes é meio hipócrita com você mesmo, em relação ao que você acha sobre você, né? Então você sobrevaloriza quem você é, né? Cuidado, porque isso é ego, né, na maior parte das vezes. E quando você faz isso, você na verdade não está sendo honesta nem com você. Né? Então a arrogância precede a ruína. Né? Pessoas arrogantes não costumam ir muito para frente. E se continuam, elas costumam atrair, né, uma frequência vibracional mais baixa e com certeza uma série de fatores aí que podem prejudicar a tua vida pessoal, vida profissional, financeira. Por mais que você não fique vendo, né? Mas tem muitas coisas nos bastidores que ninguém vai mostrar. E isso pode estar acontecendo com você. Né? Então, quando você pensa em relação a essa atmosfera do trabalho, você começa a ver que o reflexo de você estar insatisfeita com o seu trabalho, o reflexo de você estar insatisfeita com o seu salário, é um reflexo interior, não é um reflexo exterior. Não é um reflexo no seu olerite. O olerite, ele representa você, entendeu? Ele representa quem você é, né? Está nesse momento, vamos dizer, né? Acho que é melhor usar o verbo estar do que o ser. Então, nesse caso, imagina assim, você está autodenominando-se que você, na verdade, não tem capacidade para ir além daquilo que você pode ir. E peraí, será que você acredita mesmo nessa falácia? Será que você acredita nessa historinha que te contaram? Será que na verdade você não é capaz de fazer muito mais por você? E você meio que desistiu de você há alguns anos atrás? Isso pode estar acontecendo, porque às vezes você teve uma experiência ruim, você foi demitida de um trabalho, por exemplo, te prometeram ser promovido e ainda você não foi. Pode estar acontecendo às vezes um caso, por exemplo, de você não poder sair do trabalho por algum compromisso financeiro lá fora, sabe? Pode estar acontecendo também, Diego, eu não tenho tempo para procurar outros trabalhos, Diego, eu não consigo criar o meu LinkedIn, eu não consigo ir atrás de pessoas que possam me ajudar na minha recolocação profissional, ou mesmo eu não sei o que fazer, né? Acontece muitas vezes o caso quando a pessoa está desesperada, frequência vibracional bem lá embaixo, estresse, raiva, ódio, né? Aquela coisa em relação a você não saber o que tem que ser feito, né? O desespero, né? O desespero, acho que acho não, né? A melhor forma de descrevê-lo é a ausência de racionalidade. Você não tem razão, não usa o neocórtex para pensar, para refletir. A mente
logos, lógica, né? O desespero faz com que você blinde isso no cérebro. Acontece isso, tá? Você blinda, é como se você colocasse uma venda no seu olho e o desespero não consegue fazer com que... Aliás, não desespero, né? Mas você, nesse modus operandi do desespero, você não consegue procurar por novas respostas porque você está blindada, né? Você não consegue ir além daquilo que você consegue enxergar. Isso é bom? Lógico que não, né? Porque você muda o seu sistema nervoso, né? Então, basicamente, você usa o seu sistema nervoso autônomo, você sai de parasimpático para o simpático. Viver no desespero, viver no modo de sobrevivência é muito ruim, né? Você não consegue dormir, você não consegue comer, não consegue digerir os alimentos, até mesmo relações sexuais você não consegue ter, porque você não consegue relaxar. Você fica tensa a todos os momentos. Você fica, por exemplo, até no relacionamento amoroso, você não sabe o que fazer, relacionamento com os pais, mãe, tio, tia, passarinho. Por mais que você tente relaxar, você não consegue, porque falta alguma coisa dentro de você que, na verdade, faz com que você aumente sua frequência, mas ao mesmo tempo consiga baixar, né? Então, você está estressada no trabalho, reflete muito isso, entendeu? Não é um reflexo do trabalho, mas o trabalho está fazendo com que você, na verdade, faça pensar sobre esse caminho que você escolheu, né? E não é à toa que tem tanta gente insatisfeita e desmotivada, né? Pesquisa de recursos humanos, né? E eu trabalhei com RH também. O principal motivo das pessoas trabalharem no lugar que elas trabalham não é o salário. Nunca foi, nunca vai ser. Não é CLT, não é direitos trabalhistas, não tem nada a ver isso. A pessoa trabalha no lugar que ela trabalha, ou você pode ser microempresário, MEI, né, autônoma, está trabalhando por conta, né? O principal motivo é o propósito, né? Então o cerne aqui da nossa argumentação aqui dentro desse podcast, desse vídeo da Alquimia da Mente, né? Onde você estiver assistindo a gente, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, não sei qual que você tá, é o propósito, a sua essência. Você está estressada com o seu trabalho porque você não está vivendo o seu propósito, né? E vamos agora desenvolver esse conceito porque muitas pessoas levam para um conceito meio ingênuo e alguns levam para um conceito mais extremista. O que seria um conceito ingênuo em relação a propósito, né? Eu vou viver o meu propósito, eu vou ajudar todo mundo e vou ser feliz e vou viver em Nárnia. Não é assim que funciona, né? Para você viver o seu propósito, a gente está nessa realidade de terceira dimensão, você precisa de dinheiro também, né? Logicamente, você vai precisar ter uma transição. Você vai precisar, às vezes, fazer alguma coisa que você trabalha, que gosta de fazer, aliado a algum trabalho que você, às vezes, não ama, mas você tem que fazer, né? Então, ser ingênuo em relação ao propósito é muito ruim, é muito danoso. E a gente vê isso muito, né? 15 anos a gente faz isso, a gente vê várias pessoas ensinando, e as pessoas indo atrás dessa falácia, né? Dessa historinha. É que nem um conto de fadas, né? Os contos de fadas, até mesmo da Disney, eles distorceram o verdadeiro conto de fadas. Eu sempre falo isso pra vocês, vocês sabem, né? Por exemplo, tem até a fábula da cigarra e da formiga, né? Do Esopo, entre outros autores lá de trás, né? A gente pegar aí o jeito Disney, né? Estou usando só Disney porque basicamente ela altera, né, a ordem dos fatores e não leva para algo que não tem nada a ver, né? Mas seria a cigarra e a formiga depois do inverno lá viveram felizes para sempre porque a cigarra, a formiga cedeu a casa para ela ficar durante o inverno. Não, não foi isso não. Na verdadeira fábula, na verdade, a formiga, né, que trabalhou o inverno inteiro, ela fecha a porta, cigarra, morre, né? Então, assim, é a vida, né? Então, a gente precisa buscar também, primeiro, né, a nós mesmos e depois ajudar as outras pessoas. Então, não tem como você ajudar os outros sem se ajudar primeiro, né? Que nem, por exemplo, você vai pegar um avião, qual que é a primeira mensagem, né, depois que estão passando, né? Você olha para frente, lá na frente, né? Você tem as aeromoças, né? Os comissários, você olha lá na frente. Aí vai falar, ó, vamos falar, saída de emergência aqui na frente, atrás, ela faz assim, né? Máscara de oxigênio vão cair. Então, quando você vê essa parte, máscara de oxigênio, quando cair a máscara de oxigênio, o que eles te instruem, treinam você a fazer? Primeiro, coloca a sua máscara, eles fazem assim. E depois você coloca nos outros, ajudar os outros. Não é o contrário. Né? Então, se tiver uma emergência, você não vai colocar a máscara na outra pessoa, você vai colocar em você primeiro. Por isso que tem aí, vamos tirar esse mito que viver o propósito é ajudar todo mundo, é você, na verdade, não se esquecer de você. Viver o propósito, na verdade, é algo tão romântico. Viver o propósito não é. E aí a gente vai pro extremismo também,
que seriam pessoas que, na verdade, não acreditam nisso. Né? Não, Diego, a vida é difícil mesmo, não existe essa coisa de propósito, não tem como você ganhar dinheiro fazendo alguma coisa que você ama. E aí se baseia muito naquela linha da filosofia que chama determinismo. Né? Os deterministas, eles acreditam que, na verdade, a vida é determinada, é pré-determinada. Né? É como se seria um sistema de castas na Índia hoje, que, na verdade, tem a ver com as religiões, enfim, determinadas denominações dentro do hinduísmo e assim por diante, ou também pessoas que, na verdade, acreditam que a gente tem que pagar pelos erros do passado, da antiguidade, que não tem nada a ver também, porque a antiguidade está acontecendo ao mesmo tempo o que está acontecendo agora, e não faz o menor sentido, porque o tempo não existe. E aí elas colocam um fator, um peso no passado, sendo que o passado está acontecendo em sintonia com o presente, que está acontecendo com o futuro. Então, assim, você vê que é uma disrupção completamente negativa para você. Né? Então, os extremismos, ou a ingenuidade em relação ao propósito, ou o extremismo falando, não, eu não acredito nisso, não vão te levar, por exemplo, a você ser feliz no trabalho. Né? Não tem como. Né? Por isso que a sintonia tá nessa tríade que eu sempre falo para vocês, a tese, a antitese e a síntese, né? A antítese, né? Então, a dialética hegeliana, né? De Hegel. Então, quando você começa a pensar sobre isso, você começa a ver, peraí, eu não preciso ser ingênuo, eu não preciso ser extremista. Eu posso ser o quê em relação ao meu propósito? Uma pessoa pé no chão. Né? Eu falo isso muito para as pessoas, né? Até os nossos alunos aí da Mangabeira Academy, algum curso, treinamento, mentoria, presta muita atenção que o elemento que mais a humanidade está precisando, principalmente nessa era de aquário, que é uma era coletiva, né, de nós entendermos que precisamos renovar, né, as nossas energias e principalmente as nossas atitudes, tem a ver em relação a você dominar esse propósito e viver em essência, alinhando tudo que está acontecendo ao mesmo tempo agora. Né? Então tem como sim, sempre tem como, sabe? Mas a gente gosta de enganar, a gente gosta de falar, não, eu não tenho tempo, né? Se você pensar isso, né? Ótimo, a Fabiana colocou aqui realista, né? Meu, não existe realista, porque a percepção não é a realidade. O que eu acho interessante, as pessoas elas conceituam alguma coisa achando que o que elas acreditam é a única verdade, mas é uma verdade com V minúsculo, né? Quando a gente pega lá os conceitos, até os arquétipos de Platão, existe a verdade, que é um V maiúsculo. Você pode até pensar diferente de mim, mas existe algo além de mim, além de você. E eu não estou falando de Deus, Buda, Krishna, lá, universo. Não, não. É a lei natural, né? Aqui no caso eu sou alquimista, eu sempre ensino para vocês as leis herméticas, esotéricas, alquímicas, ocultismo para vocês, né? E a lei natural rege tudo. Independente se a gente estiver agora nessa terceira dimensão, quarta, 18ª dimensão, é a mesma lei. Né? Às vezes as pessoas confundem com religião e aí, na verdade, faz uma mistureba que não é desse jeito. Você pode ter até religião, mas não tem a ver com isso também. Né? A lei natural, pessoal, rege tudo. E se ela rege tudo, as coisas elas serão determinadas da mesma maneira. Então, por exemplo, se você não está vivendo a vida dos seus sonhos, existe uma insatisfação. Então, matematicamente falando, x mais y não é igual a 1. É igual a x mais y é igual a menos 1. Existe alguma coisa errada. E quando existe alguma coisa errada, em proporcionalidade, você tem o que? Também a força para alterar. Então, por isso que a gente até compartilhou ontem nos stories, né? O problema que está acontecendo agora no seu trabalho, você tem a solução para resolver. Só que na maioria das vezes, você ao invés de resolver, você passa para frente. Você empurra com a barriga. Você espera o próximo ano. Isso acontece muito, né? Não, na segunda-feira eu vou ver isso. Depois do feriado, depois do final de ano, né? Depois daquilo, depois disso. A grande maioria das pessoas vive uma vida de procrastinação. Né? Eu sempre falo, ó, a maior causa da destruição da humanidade é a procrastinação. Né? São ideias que morrem, são acontecimentos que poderiam acontecer. São formas, por exemplo, de alteração da sua própria realidade, materialização, cocriação, manifestação da vida dos seus sonhos, que estão deixando de existir. Né? Elas não estão saindo nem do desconhecido para o desconhecido. E aí o que acontece na maior parte das vezes, você fica falando, você fala demais, mas não faz de menos. Você gosta de ler livros e tal, mas você gosta de mostrar que sabe para os outros, mas na maioria das vezes você não sabe nem para você não faz nada por você, sabe? É uma hipocrisia. Então não tem como, por exemplo, você viver uma vida satisfeita, sadia, feliz no trabalho, fazer algo que você gosta, independente do trabalho que você fizer. Né? Não existe o trabalho menor ou maior. Todo trabalho é trabalho, né?
Você compreender, porque ele ganha mais do que eu. Aí você está se comparando. Eu já falei isso. Você pode procurar aqui nos podcasts, nos vídeos. Tem um podcast, um vídeo que eu falei sobre isso. A comparação, ela é danosa a você. Se comparar com alguém é a pior coisa que você pode fazer. Porque aí, nesse caso, você vai comparar quem você é, com o que você tem, entendeu? E na maior parte das vezes, você sempre vai colocar o quê? Numa posição de subserviência, ou seja, você sempre é um vassalo. Você é fraca, você é fraco, você não ganha o dinheiro que merece, você, na verdade, é uma pessoa que não tem capacidade de crescer na vida, que é o que? Às vezes é utilizado em sistemas de crenças religiosos, sistemas de crenças político-partidários, sistemas de crenças econômico, para dizer para você que, na verdade, você nasceu assim, né? Pobre, vamos dizer, mas na verdade não existem só a pobreza material, mas tem a pobreza física, mental, espiritual, emocional e material financeira. Existem as 5 pobrezas, como existem as 5 riquezas, física, mental, espiritual, energética e material financeira. Né? Então, a gente ensina isso no Método Hércules, é um treinamento nosso chamado Método Hércules, que a gente ensina isso com profundidade. Mas quando você só fica acreditando nisso, e aí se compara, por exemplo, meu trabalho não é tão interessante quanto fulana, quanto cicrano. E o que acontece? Você sempre se coloca numa posição inferior. Você está fazendo isso, né? Essa mensagem que eu estou falando não é só uma mensagem para você, é uma mensagem para o que está acontecendo, entendeu? Porque aconteceu isso comigo, né? Eu trabalhei em várias empresas, em vários negócios, né? Fiz sociedade também, não deu certo, parcerias, quebrei empresa também. O grande lance é, se você quer só falar, você não vai ter atitude, né? Então, por exemplo, a gente fala na quântica, né? Então, o alinhamento entre pensamento, emoção e atitude, ação, né? Ação massiva, né? Os 3 são importantes, a tríade é importante, pensamento, emoção elevada, né? E também ação massiva. Quando os 3 estão em harmonia, as coisas dão certo. Mas se você só pensa e não tem uma emoção elevada, as coisas não vão acontecer. Ou se você não pensa e tem uma emoção elevada, também não vai acontecer. Mas quando você tem os 3 em harmonia, fica muito mais fácil você cocriar, manifestar, materializar aquilo que você quer. Inclusive, um novo emprego, um novo salário, uma promoção, uma recolocação profissional. Você, às vezes, mudar de cidade, de país, de estado, né, o que você quiser fazer. Tudo é possível para aquela mente que, na verdade, sabe o que quer. Sempre guarda isso. Tudo é possível para a mente que sabe o que quer. Se a sua mente não sabe o que quer, não é o problema do seu cérebro, não é o problema do seu coração, não é o problema do seu sistema digestivo, é teu problema. Então assume esse problema, porque você tem a reação a isso, você tem a solução dentro de você, porque tudo é matemático. E quando isso acontece, fica mais fácil de você resolver esse problema que está acontecendo. Porque eu sei que você está enfrentando alguma coisa dentro desse âmbito profissional que você não sabe como sair disso. Todo mundo tem isso. Você não é tão especial assim, sabe? Não, porque minha vida é diferente, Diego. Você não me entende, né? Lógico que eu entendo, porque todo mundo tem a mesma dor, né? Todos são tênues, é como se fossem tonalidades. Por exemplo, entre o branco e entre a cor branca e a cor preta existem os cinzas, né? Então são tonalidades. É a mesma coisa no seu problema. Você vai ter um problema muito parecido com a fulana, o cicrano, muito parecido até com nossos alunos, alunas aqui da Academy. O grande lance é como que você vai resolver isso? Com as respostas de antes ou mesmo trazendo novas respostas, buscando novos livros, novos cursos, conversando com novas pessoas. Por isso que é tão importante, por exemplo, você avaliar, será que você não está andando com as pessoas erradas? Pessoas tóxicas, pessoas que na verdade são bem negativas em relação à vida, não tem nenhuma esperança, né? Lógico que não vão ter nada, porque não vai gerar nada, né? O mundo é o que é a partir do momento que na verdade nós admitimos que ele é, né? Se na verdade a gente admite que o mundo pode ser de um jeito diferente, porque a gente está na era de aquário agora, né? Então a gente pode alterar o mundo, pode alterar o país, pode alterar a economia, pode melhorar a situação de mais pessoas. Mas o grande lance é a mudança nunca acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então a salvação do seu trabalho, a salvação do seu emprego, a salvação do seu salário, ou mesmo o estresse que você está sentindo, tem muito menos a ver com cortisol, né, que é criado aqui na amígdala cerebral, do que, por exemplo, você imaginava que era, né? Porque o estresse que você está sentindo agora é como um sinal, né, físico que está sendo também criado para o seu âmbito mental e espiritual. Ou seja, você não está feliz com o que está fazendo. E isso faz com que você perca tempo, faz com que você perca recursos, energia, que você poderia estar direcionando para outro lugar, né?
Tem uma frase que é clássica, eu sempre repito isso, porque ela é muito valiosa. Você pode até anotar, pegar o seu caderninho de ouro aí e anotar essa frase, que é: talvez, você é a pessoa certa no lugar errado, né? Talvez você é a pessoa certa no lugar errado, ou seja, você está fazendo tudo certinho. Você está batalhando, você está fazendo o seu dever de casa, você está, por exemplo, buscando novas alternativas, você está indo atrás de pessoas que possam te ajudar, mas ao mesmo tempo, você não está no lugar certo, entendeu? Então você é a pessoa certa, mas você está no lugar errado. E aí, estando no lugar errado, as pessoas não vão te valorizar do jeito que você poderia estar sendo valorizada, né? Poderia ser valorizado num lugar que na verdade você é valorizado, né? Então nunca esteja num lugar onde você é criticado, você é cancelado, né? Vamos pensar assim, mas esteja num lugar onde você é valorizada, sabe? E às vezes você, por causa da sua autoestima também, né? Isso acontece. É super normal, né? Você não se sentir bem, por exemplo. Ah, Diego, não sei, hoje eu acordei meio mal, não tô me sentindo muito animado com a vida. Acontece, tem dias e dias. Mas a grande maioria dos seus dias você tá motivada, você tá querendo mudar, você tá querendo algo novo, sabe? Mas o lance é, não se precipite, né, para tomar decisões importantes nesses dias difíceis, sabe? Tem muita gente que às vezes tá num dia difícil, né? Tá num dia negativo, vamos dizer, né? Tá só acontecendo coisa ruim, vamos dizer, né? A pessoa costuma falar assim, nossa, tá tudo acontecendo errado hoje. Mas é, é assim, a vida é assim, né? Se você quer viver uma vida de sonhos só, né, uma vida Disney, aí não é o que a gente vai te explicar ou vai te ajudar, né? Porque a vida não é só Disney. A vida não é coisa só positiva. Vai ter muitas vezes que na verdade você não vai saber o que fazer e aí você vai estar desesperado. E é nesse momento que você mais precisa de um conselho sábio, sabe? Eu gostaria de ter recebido muitos conselhos sábios durante a minha vida, mas eu não tinha ninguém, né? Por isso que eu reformulei a minha vida para conseguir trabalhar com aquilo que eu amo. Por isso que eu tô aqui, né? E o grande lance disso tudo é fazer com que você faça coisas que você não era capaz de fazer, né? Se você falar, ah, mas Diego, eu não vou ter tempo, aí você não vai dar certo na sua vida. Ah, Diego, mas eu não tenho dinheiro, aí você não vai dar certo na sua vida. Ah, Diego, mas eu não consigo trabalhar. Não, aí você não vai dar certo na sua vida. Criar desculpas não é sinônimo de sucesso, é sinônimo de vitimismo, frequência vibracional baixa, né? Frequência vibracional baixa. Você vê, por exemplo, um exemplo claro disso, né? Você olha aqueles atletas paralímpicos, pessoas que têm deficiência, né, física, eles fazem coisas inimagináveis que pessoas que têm dois braços, pernas, não fazem, né? O esforço mental dessas pessoas, né, que somos nós, né, em uma outra escala, faz com que nós pensemos em relação, será que nós, nesse caso, nesse momento, estamos fazendo aquilo que nós podemos fazer? É você questionar, será que eu estou indo para o meu limite ou ultrapassando o meu limite ou estou vivendo numa vida medíocre, mediana, mais ou menos? No meio do caminho, no meio do caminho, eu comecei a acreditar mais nos outros do que acreditar mais em mim, né? Você começou a acreditar nos outros falando, não, você não tem competência, você não tem faculdade para ganhar dinheiro, você não tem isso, você não tem aquilo, né? E a gente sabe, hoje em dia, principalmente, faculdade não é sinônimo de sucesso. Você falar 5 línguas estrangeiras também não. Ter um MBA, uma pós-graduação, hoje não é sinônimo de emprego. Já mudou isso, né? Então não existe uma regra mais. A única regra que existe é a sua própria determinação de querer aquilo que você quer, né? Então, sim, dá para ganhar dinheiro, dá para fazer uma vida, viver uma vida dos sonhos, pisando no chão, né? Pisando no chão, fazendo aquilo que você precisa fazer, mas ao mesmo tempo precisa o quê? Maturidade. Porque no meio do caminho, no meio dos seus dias, você vai desanimar, você não vai querer, às vezes, batalhar, você vai querer desistir, sabe? É porque tá dentro de você. É a mente da sobrevivência, o subconsciente, né? O cerebelo vai querer te atrair para você desistir, abaixar a cabeça e falar: nossa, eu não devia ter feito isso, eu perdi tempo, né? Então você começa meio que a desistir de todo esse progresso que você teve em relação a essa mudança, né? Então, assim, não desista de você, sabe? Se você quer algo profissionalmente falando maior, né, não desista, sabe? O maior inimigo aí nesse caso, dentro do seu próprio progresso, é você. Então reflita sobre isso, pense sobre isso.
Mas não se deixe levar, por exemplo, por momentos, como eu falei para você. Eu quero dizer isso e bater muito nessa tecla, porque você é uma pessoa às vezes meio imediatista. E hoje a gente está vivendo uma geração TikTok, né? E sempre desconfie quando as pessoas começam a falar bem só de uma coisa. O que está acontecendo agora? Não, TikTok é a revolução do momento. Não é. Não é a revolução do momento, né? Ao contrário disso, é uma desinvolução, né? Então a gente está evoluindo, né? Seria o contrário de evolução. A gente está evoluindo porque somos agora pessoas que julgam as outras por 15 segundos de fama, né? 15 segundos. Então assim, não tem como, né? Principalmente julgamento, julgar pessoas, né? E você levar a sua vida, por exemplo, se você não é competente para fazer um vídeo de 15 segundos, eu sou uma pessoa fraca, né? É uma geração TikTok. Então, não se deixe levar por esse imediatismo, principalmente no seu âmbito profissional. Você é capaz, sim, de mudar. Você é capaz de vencer esse estresse que você está vivenciando, porque você não está vivendo o seu propósito, tá? Eu vou abrir agora para perguntas aqui, se alguém tiver. Deixa eu ver aqui se alguém colocou. Quero agradecer aí a presença de todo mundo, você que está assistindo também a reprise aí pra gente, ou o replay. Independente se você tiver YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, e eu faço convite novamente. Se você quer estudar com a gente, você quer dar o próximo passo, né? Fazer parte aqui como aluna, mentorado, mentorada, é só você acessar o nosso site, diegomangabeira, né? .com.br/cursos. E lá você vai ter todo o nosso material, enfim, dá uma olhadinha nos cursos, que vai valer a pena para você conhecer um pouquinho mais, até mesmo entender um momento que você está vivenciando. Às vezes é mais pro Hércules, que é prosperidade, Quantum Waves, cocriação, Academia da Alquimia da Mente, que é o nosso curso mais avançado, que é uma transformação definitiva, cocriação da sua realidade, Segredos da Lei da Atração, que tem a ver com a Lei da Atração, e assim por diante, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. Nos vemos em mais vídeos podcast por aqui. Eu quero agradecer a todos. Um beijão, um abraço e a gente vai se vendo por aqui. Até logo, gente. Tchau, tchau.